Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. Alô, ouvinte da 93 FM, estamos agora ao vivo no Facebook da 93 FM, com transmissão ao vivo. Tá acompanhando a gente pelo rádio, pelo aplicativo, puxa lá, busca lá no Facebook, você vai acompanhar agora a nossa transmissão. Estamos aqui com a nossa câmera, acompanhando a nossa entrada no ar aqui, a abertura. A câmera já mostra aqui os nossos queridos ilustres debatedores que já estão presentes. A nossa princesa da mesa de hoje não chegou ainda, daqui a pouquinho ela vai entrar por aquela porta para participar do nosso Debate 93 hoje, que é a nossa Lainha Mendonça. Daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui também, e você pode acessar o Face da 93 FM e acompanhar o nosso Debate 93 de hoje, com imagens aqui diretamente do nosso estúdio. Falamos aqui de São Cristóvão, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e é muito bom você estar com a gente aqui também, compartilhando, dando a sua opinião, interagindo aqui na 93 FM, porque juntos nós vamos fazer um grande programa de rádio, nós vamos fazer juntos aqui um grande Debate 93, e você que nos acompanha sabe que pode falar com a gente no Debate 93. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, aos nossos debatedores, um bom dia especial para quem está acompanhando a gente aqui no Facebook. Seja bem-vindo, você está vendo aqui com imagens, e você sabe, 968038319 é o WhatsApp. No WhatsApp você manda o nome do seu pastor e da sua pastora, da esposa do seu pastor também e do esposo da pastora, caso ele não seja o pastor, que estão fazendo aniversário hoje. Aqui ao final do programa nós iremos orar por eles e agradecer a Deus a bênção da vida deles. O WhatsApp também dá opinião sobre o debate de hoje, mas na nossa live, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, você também dá a sua opinião por aí, tá bom? Eu quero, Marcela Bastos, encorajar os nossos ouvintes para conhecerem os nossos queridos debatedores. Isso. Eu vou fazer os que você que vai apresentá-los hoje. Vamos começar por aqui, porque o pastor Jean veio de blazer hoje. Ele já tinha essa informação? Não sabia, não. Ele só anda assim agora? Pastor? Não. Ele só anda assim agora, Marcela? Não, eu estou vindo de uma reunião dos pastores. Tá, reunião dos pastores. Só anda, seu irmão. Foi à padaria e veio direto pro programa. Aprendendo com o presidente. Tudo bem, pastor Jean Max está com a gente. Vai apresentando a mesa aí, Marcela. Pode continuar. Pastor Jean Max, dá um tchauzinho lá, pastor, por favor. Paz, queridos. Olha aí. Pastor Wesley Soares está do seu lado aí. Pastor Rômulo. Ali Rodrigues. naquele lugar vai sentar a Lainha Mendonça, que já está chegando. Já chegando, né? Tá chegando, eu falei com ela. Eu sei, eu acompanhei o processo todo, enfim, daqui a pouquinho a Lainha Mendonça vai estar com ela. É hoje ainda que ela vem, né? É claro. Hoje ainda aqui no programa, a Lainha Mendonça vai estar com a gente. Muito obrigado a você que já nos acompanha no Face, tá no Facebook da 93 FM. Manda sua mensagem pra gente, compartilha essa imagem para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, aqui transmitido através dessa mesa maravilhosa, desses queridos ilustres debatedores que constroem a nossa vida de maneira especial. Como é bom você participar com a gente todo dia, porque a gente acaba assim criando esse vínculo, né? E eles são instrumentos de Deus na nossa mão. É para falar o quê, Marcela? Dá o like e compartilha, é isso?
dá o like e compartilha. Tá em off, tá falando atrás da câmera, tem que olhar. Muito bom, e assim a gente vai participando do nosso debate 93. Vamos juntos, minha gente, seja bem-vindo ao debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, olha o nosso tema central de hoje, o nosso tema número 1 do programa de hoje, com muito esforço e decisões acertadas. Deixa eu virar pro seu lado aqui, ouvinte, olha. Com muito esforço e decisões acertadas, meu marido e eu, diz um ouvinte, conseguimos sair da miséria e hoje ter uma vida financeira tranquila. Que bênção, né? É o que muita gente quer, não é isso? Muita gente tá aí vivendo uma vida dura financeiramente na expectativa de dar uma decolada. Mas sabe o que aconteceu? Só conseguimos isso porque um dia eu decidi mudar e o meu esposo me ouviu, diz a nossa ouvinte. Estávamos vivendo muito bem até que nosso pastor começou a dizer que o homem não deve aceitar uma mulher com voz ativa em casa. Vou perguntar isso primeiro para Leia Mendonça. Ele inclusive disse de púlpito que meu marido não sabe organizar a própria casa. A nosso ouvinte diz o seguinte: JR, eu fiquei furiosa. Minha querida ouvinte, como que você reagiria a uma fala dessa, hein? Se eventualmente o pastor da sua igreja olhasse para o seu marido e dissesse: olha, você não deve aceitar uma voz ativa dentro de casa, você não está sabendo organizar a própria casa. A nossa ouvinte ficou furiosa. E aí ela pergunta, eu pergunto aqui aos nossos queridos debatedores, me expliquem qual o problema da mulher ditar as regras da casa. Olha bem a frase, hein? Escutem bem, queridos debatedores, amiguinhos. Qual o problema da mulher ditar as regras da casa quando o marido não tem aptidão para isso? É errado o marido e mulher dividirem a liderança do lar? Quando a mulher é líder por natureza, ela deve abafar esse dom no que diz respeito ao casamento? Como ser uma mulher líder sem ferir a autoridade do sacerdote do lar? Quer a sua participação com a gente pelo nosso WhatsApp 968038319 e no Facebook da 93 FM estamos transmitindo ao vivo. Leinha Mendonça, nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda, Leinha. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e os que nos ouvem. Um prazer muito grande, um privilégio ter a sua audiência. Bom, é um texto maravilhoso. Eu achei lindo quando eu li. Só conseguimos isso porque um dia eu decidi mudar e meu esposo me ouviu. Estávamos vivendo muito bem. Na verdade, eu acho que até hoje as pessoas não entenderam esse negócio de submissão, do homem ser o governo e a mulher ouvir o marido. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso. Acham que a mulher é subalterna, que a mulher não tem que ter opinião, que a mulher não tem que dar direções quando for necessário. E a gente sabe que o homem ele é o governo da família, mas a dona da casa é a mulher. Toda mulher dá pitaco em tudo, toda mulher dá sua opinião. Existem casamentos dos quais as mulheres têm mais iniciativa, tem casamento que os homens são mais fleumáticos, e se a mulher não tomar a diretriz, a casa para. Eu não estou querendo dizer que ela vai ditar as normas da família, mas dentro de casa, a mulher que sabe, não é à toa que a Bíblia chama a mulher de videira frutífera no centro da casa, né? Ela é suporte, ela que sabe quando trocar os móveis, né? É muito chato um homem em casa dizendo: eu não gostei desse móvel, tem que trocar isso, tem que fazer. Dentro de casa, a mulher dá as regras. É verdade, a gente sabe disso. E achei lindo porque ela teve a iniciativa. Às vezes o homem não tem. A mulher tem esses insights, né? E foi maravilhoso, eles estavam se dando bem. Até que alguma coisa aconteceu para tirar a paz da família. Então, às vezes desagrada. Certas pessoas não sabem como falar e acabam atrapalhando e prejudicando o relacionamento familiar. Lainha, antes da gente continuar, dá uma olhadinha para a câmera aqui, porque nós já apresentamos. Óculos, mais bonitinho. Você, Leia, você está sempre um espetáculo, você é uma figura extraordinária. Não, me falaram que hoje era filmagem. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir bem bonitinho. Olha aí, tá top, olha ali para a câmera ali. Pastor Jean Max, querido, muito bom dia mais uma vez. O que pensa o senhor sobre esse assunto, já tendo ouvido a Leia Mendonça? Bom dia, JR, bom dia
nossos queridos debatedores, nossos ouvintes preciosos, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um poderosamente. Eu tenho a minha origem profissional dentro do Exército e desde os meus primeiros dias eu fui incentivado a fortalecer a minha liderança, porque eu ia usar ela a vida inteira. Mas apesar de exercer a minha liderança, eu sempre estive subordinado a alguém. E ser um líder num local estando subordinado a outro não me criou nenhum problema, muito pelo contrário. Então a nossa querida ouvinte e todas as outras irmãs que possuem esse dom natural da liderança não precisam encarar isso como um problema. Elas podem viver a sua liderança, né, como um tenente vive a sua liderança dentro do quartel, subordinado a um capitão. E é só importante que ela lembre que existe alguém, segundo as normas bíblicas, que está acima dela, como bem disse a pastora Leia, no governo da casa, né? Mas ela participa da coordenação do corpo da família junto com o seu marido. Eu fiz questão de pegar aqui o original, a palavra submissa, sede submissas ao próprio marido, vem do grego upotasso, que significa controlar, subordinar, controlar e organizar sob. Então, eu exerço controle, eu exerço liderança, eu exerço organização, mas sob a liderança de uma outra pessoa. Assim como num sistema hierarquizado como é um quartel, por exemplo, acontece. Então, eu acho que a gente pode discutir, caminhar dentro dessa área, porque a Bíblia instrui dessa forma porque funciona. E se a gente entender, como disse a pastora Leia, a gente vai para frente. Olha aqui um dos nossos ouvintes aqui do nosso WhatsApp dizendo: meu esposo sempre gastava e nos deixava passando necessidade. Hoje eu pego todo o salário dele, menos o dízimo. E vivemos muito bem, conta uma de nossos ouvintes. Outro ouvinte no Face, ela disse aqui o seguinte: ai dele se não fossem nós. É o que diz uma ouvinte, a Leinha. Concorda, né, Leinha? Não é que concorda. Não, eu faço concorda. Questão de ler aquela passagem. Vocês, mulheres, não foram criadas, os homens não foram criadas por causa das mulheres. Eu faço questão de lembrar disso para poder não me insurgir, né? Então, a mulher é que foi criada por causa dele. A gente tem consciência desse governo familiar que Deus entregou aos homens. Mas a gente não pode deixar de abrir um parêntese que existem certas famílias que os homens não ocupam esse espaço. E se a mulher não ocupar, então a família não anda. Você vê que no caso aqui, eles estavam passando por um momento difícil e ela resolveu agir, mudar a situação. E o marido deu ouvido, porque a opinião dela valeu a pena, né? Então, eu acho que essa flexibilidade na família entre marido e mulher é maravilhoso, porque vai ter hora que o homem vai ter os insights e tem horas que é a mulher, e a mulher tem mais instinto. Pastor Wesley Soares, bom dia, bem-vindo. E aí, bom pastor? Bom dia, JR. Beleza? Pastora Leia, pastores, nossos ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bem, eu concordo que há uma confusão muito grande em relação ao conceito de autoridade que a Bíblia revela no texto bíblico. A Bíblia diz que o homem, na sua missão, deve entregar a sua vida, se for preciso, por conta de sua mulher, por causa de sua mulher. Então, ele precisa entregar a vida por sua mulher. E a mulher respeitar o marido nessa missão. Logo, submissão significa estar debaixo da missão do outro. Então, a mulher está debaixo da missão do marido, que é dar a vida dele por ela. Logo, poxa, se minha mulher sabe que eu sou capaz de dar a minha vida por ela, ela vai me respeitar com muita facilidade. Então, no caso apresentado, a gente observa que há uma confusão muito grande em relação ao conceito de submissão, tá? Não tem nada a ver com estar subserviente a todos os mandos do marido, né? Então, no caso apresentado, ela revelou realmente a autonomia, a capacidade de ações administrativas, porque ela tem um projeto de vida que não é dela, é coletivo. E o pastor, no caso, que ele me parece que na observação dele, ele foi infeliz acusando a mulher de querer passar à frente do marido. E a gente não precisa desse dualismo, dizer quem está certo, quem está errado, porque
toda a experiência humana, inclusive a do casamento, ela pode ser desenvolvida em algumas categorias, das quais a gente não dá conta, observando apenas um caso desse. Então, acho que ninguém pode dizer se ela está certa ou errada, porque ela participou de alguns processos de socialização que o marido não participou. Será que ele, na construção e formação familiar, na sua primeira infância, ele teve figuras de espelhamento, ele teve pessoas e referenciais para dar a ele essa autonomia? Às vezes ele é um marido que não teve esse referencial. Então, por conta disso, ele reproduziu e reproduz no seu casamento. E ela, diferentemente, viu uma mãe, um pai ativo, que age ao invés de esperar, enfim. Então, eu entendo que ela está de parabéns pela autonomia que ela tem. Claro que, debaixo dos frutos do Espírito, que é amor, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, enfim. Quando você está debaixo da autoridade de Deus, tudo que você faz é bênção. Agora, ela pode ser uma excelente líder e administradora, se não tiver pela orientação do Espírito. Vou usar uma palavra que o senhor utilizou e abro já para o pastor Rômulo Rodrigues, que também está aqui entre nós. Você acabou de ver, quem está assistindo pelo Face aqui, a nossa querida Catita entrou aqui, trouxe o café, trouxe chá, trouxe café e trouxe chá e água. E vocês conseguiram ver aqui pelo Face, né? Quando o senhor fala, pastor, em autonomia. Perfeito. Se formos aí buscar originalmente essa palavra, essa autonomia é realmente um indivíduo que tem, o indivíduo tem autonomia, existe uma referência aqui entre que os dois precisam nessa ideia de mútuo pertencimento, que essa autonomia, no sentido de que eu sou independente dele e independente dela, esse processo se complica um pouco mais se analisado à luz da autonomia? Sim, porque nomos no grego é lei. Então, eu crio as minhas leis no processo de autonomia. O que é contrário à heteronomia. O hétero é o outro dita as regras, as leis e manda em mim. Então, a Bíblia nos apresenta uma construção de individualidade. Cristo é especialista nisso com os discípulos, ou seja, em desenvolver a autonomia, do ponto de vista que, ao me subjetivar, eu percebo a dimensão do meu espaço, do espaço do outro, e me torno um indivíduo capaz de pensar a partir de mim e não do outro. E a Bíblia o tempo todo está fazendo isso com os grandes homens, com as grandes mulheres, como Débora, mostrando que a autonomia, ela não é excludente da capacidade da crítica ou de obedecer o outro, tá? Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde a obediência é fraqueza, né? Se eu disser a frase para o senhor. Perfeito. Meu corpo, minhas regras. É fruto da autonomia? Aí é o cúmulo do relativismo pós-moderno. Pois é. Não, quando eu estou falando aqui, quando eu destaquei essa palavra autonomia, é o seguinte: as leis são minhas. Eu as criei. Então eu as desenvolvi, eu as estabeleci. Eu quero que todos vocês obedeçam às leis que eu criei. Se o marido tiver essa ideia, é o caos. Se a mulher tiver essa ideia, é o caos. Se os filhos tiverem essa ideia, é o caos. Se todos tiverem a mesma ideia, aí é que é o caos do caos do caos. Então, compreendendo o sentido original que o senhor nos traz, com um amparo bíblico, né? A referência de ter um olhar para dentro, subjetivo, mas o tempo inteiro a Bíblia também nos leva a olhar para fora, servir o outro, a buscar o alto, a orientação de Deus. Então, quando a gente fala de autonomia no casal ou na família, embora a gente queira dizer assim, no meu filho tem que ter autonomia, ele tem que saber pegar um ônibus, ele tem que saber ir para a escola, tem que saber fazer. Então, você tem uma autonomia dentro de uma regra, mas essa regra é estabelecida por alguém. Mas isso porque, JR, as pessoas confundem individualidade com individualização. Ou seja, a questão é que o personalismo é que estraga tudo. A partir do momento que eu sou egoísta do ponto de vista da minha consciência, eu não tenho autonomia. Aí parte para a vaidade. Porque a autonomia, ela exige consciência. E consciência é emancipação. E debaixo da Bíblia, a Bíblia diz que a minha consciência, a minha mente, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu terei a autonomia que Deus está me dando para fazer. Por isso que o profeta diz, Deus falou, então, o pastor diz, Deus me orientou. Pelo Senhor. Claro. Aí nós estamos juntos. E terminando, aí o pai, o chefe da casa vai dizer, o Senhor me orientou. Sim. Porque
Se ele é autoridade espiritual dentro da casa dele, ele vai entender que a mulher é autoridade da vida dele e os dois em comum acordo. Dentro daquela expressão, estão sob a mesma missão, a missão não é dele. É. A missão é A do missão Senhor, é do que o Senhor concedeu pra aí. Pastor Rômulo Rodrigues, queremos ouvir a sua doce voz, o rei do bolo de banana. Que é isso, Bom gente? dia, meus irmãos. Bom dia, debatedores. Vamos por parte. Eu acredito que é preciso que haja um princípio ativo em todo relacionamento conjugal, que é o do consenso entre o casal. Eu acredito muito no consenso entre um casal. A Bíblia diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, a dinâmica de vida de um casal, ela precisa ser acordada entre eles. Se é a mulher que tem maior iniciativa sobre essa ou aquela área, porque ela tem insights melhores, ela tem, até por uma questão de temperamento, a pastora Leia falou isso aqui, isso dá certo, combina na vida daquele casal. Ninguém tem nada a ver com isso. Deixa o casal ser feliz da maneira que eles querem, considerando os princípios bíblicos, obviamente, considerando que se trata de um casal cristão, obviamente. Eu vou além, até se for um casal que não considera os valores cristãos, mas existe um consenso entre o casal, existe acordo sobre o modo de vida desse casal. O que eu não sou a favor é que alguém se anule o tempo todo numa relação. Eu acho que qualquer que seja o lado, homem ou mulher, que o tempo todo vive se anulando numa relação, é sempre a opinião do outro que se impõe, o que o outro quer que se impõe, as decisões do outro que se impõem, e o outro cônjuge nunca tem o espaço para expor a sua opinião e ser respeitado nela. Eu acho que ninguém é feliz. Então, é preciso que haja um consenso e, a partir desse consenso, ninguém se mete no estilo de vida que o casal decidiu viver. Outra coisa, a questão da autonomia, irmãos. Na boa, sinceramente, eu tenho 26 anos de casado. Se você quer autonomia plena para fazer o que você quer da sua vida, ir para onde você quiser, tomar as decisões que você quiser, é melhor não casar. Porque no momento que você casa, as suas decisões, as suas escolhas, os seus caminhos, os seus projetos, os seus sonhos, eles precisam ser compartilhados. Eu não posso tomar certas decisões na minha vida sem o consenso, aí volto a essa palavra, com a minha esposa. Vamos mudar para esse lugar? Vamos fazer tal empreendimento? Vamos tomar certas decisões? Então, é preciso que isso seja compartilhado. Quem se casa, quem constitui uma família, esposa, esposo, precisa entender isso. Quer ser autônomo? Quer ser dono do próprio nariz? Melhor não casar. Claro que a cor da blusa eu escolho, não estou falando de coisas desse nível, mas coisas mais sérias na vida, eu vejo muitos casais tendo problemas enormes, inclusive até se amando, porque eles não entenderam que os projetos dentro do casamento precisam ser compartilhados. Então, eu vejo essa questão da autonomia com um certo cuidado, porque eu acho que é uma autonomia compartilhada. Muito bem, quero agradecer aqui já a grande audiência que nós estamos recebendo dos nossos ouvintes no Facebook da 93 FM, participando conosco aqui, vários deles dando opinião, o outro ouvinte responde a opinião do outro, eles respondem entre eles, é uma participação bastante intensa. E é muito bom quando a gente tem isso, que a gente vê essa interatividade, que é basicamente o que as pessoas me falam muitas vezes assim, elas me encontram assim, JR, eu tô ouvindo o debate, aí eu discordo de um, eu concordo com o outro, aí eu falo, mas você fala isso em voz alta? A pessoa fala, falo em voz alta, mas tem alguém te ouvindo também? Porque às vezes a pessoa tá com fone, a pessoa coloca o fone e começa a falar, vocês vão achar que você tá, abre teu olho. Então quero agradecer o pessoal do Face, tá acompanhando a gente aqui agora, nós estamos no estúdio da 93 FM, transmitindo pelo Facebook, dá ali, curta a nossa transmissão, compartilha, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, a gente compartilha e tem sempre alguém que precisa ouvir, ou agora, hoje, especialmente ver o que Deus está ministrando ao coração de casais, família. Tem muita encrenca aí que poderia ter sido resolvida se as pessoas ouvissem mais certas orientações. A gente está falando aqui sobre uma ouvinte que nos conta que a vida dela e do esposo estava boa. Até o dia, segundo ela, né? Até o dia em que o pastor disse que o marido estava dando liberdade demais para ela, que ela era muito voz ativa.
Isso, às vezes, para algumas pessoas complica, né? Complica. Tem mulher que sobe muito o tom e o marido abaixa o tom. Tem mulher que quando ela sobe, o marido também sobe. É um negócio dá aquela encrenca. Estão falando de consenso, de encontrar o equilíbrio e sempre à luz do que diz a palavra do nosso Deus e Pai. Pastor Jean Marques, tem a palavra, querido. Então, submissão é estar abaixo da missão do outro, né? E a missão é algo que a pessoa recebeu, como foi bem dito aqui, do próprio Deus. Mas estar debaixo de uma missão de outra pessoa não significa estar debaixo da outra pessoa. A mulher foi tirada da costela do homem e já vi muita gente aplicar assim, concordo, justamente para o homem entender que ela é sua companheira, ela vai andar do seu lado, né? Não embaixo dos seus pés. Então é aí que muita gente confunde. Tem homem que pensa que exercer autoridade é demonstrar poder de mando. E isso está completamente fora do contexto. Exercer autoridade é se responsabilizar pela liderança daquela casa. E aí está o problema dessa sociedade hoje, porque os homens não estão ocupando essa posição de líder, né? Porque não querem a responsabilidade que a função exige. Então eles preferem ficar no sofá, com o controle remoto na mão, ou jogando videogame, e diz para os filhos, sua mãe resolve, vê com sua mãe. E na hora que ele quer se sentir, me perdoe aqui a expressão forte que eu vou usar, se sentir mais macho, ele vai levantar a voz e vai querer impor a sua vontade. Então, eu penso que esse homem ele não entende o que é ser homem de verdade. O que nós precisamos renovar na sociedade brasileira é a posição do homem como homem, né? Como guardião da sua casa, como protetor, provedor do seu lar, responsável pela direção daquele lindo conjunto chamado família. E é isso que está faltando. Então, eu louvo a Deus pelo marido dessa mulher, porque ser líder, um bom líder vai saber aproveitar o potencial dos seus liderados. Então ele, no papel de líder da sua casa, ouviu a sua esposa e disse, vamos desse jeito, vamos por esse caminho. Não é porque o líder que não sabe aproveitar o seu conjunto, ele não é um líder. Então o pai, né, o marido está na igreja na posição de líder exatamente para aproveitar o potencial da família toda. Ele precisa aproveitar o potencial. Então se eu chego lá e digo assim, eu não vou pintar esse quadro aqui, porque a minha filha pinta muito melhor do que eu. Então eu vou aproveitar um acordo. E assim eu vou negociar também na minha casa, liderando a minha família. Um ouvinte contando aqui, JR, meu esposo é diabético do tipo 1 e faz muita hipoglicemia, até mesmo na rua. Com isso, diz ela, participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Com isso, eu acabei assumindo um pouco a liderança da casa, mas sempre decidimos juntos. Nós temos 2 filhos. Mas por ser mulher e ter TPM e outras coisas mais, eu não sei se precisava ter outras coisas mais, né? Confesso que não é fácil, só com muita oração e conversa. Lenha, esse dado a mais que torna completamente diferente homem e mulher, permite que em algumas ocasiões, em alguns períodos, a coisa fica um pouco mais acirrada. Como é que acha o equilíbrio em períodos assim? Nossa, que pergunta, hein? Nossa, por que não perguntou para o pastor Jean Marques? Eles não têm a menor ideia. Com certeza. Olha, é interessante, né? Que quando... não são todas as mulheres, mas tem mulheres que quando estão na TPM, elas perdem o equilíbrio das emoções, elas ficam muito nervosas, elas ficam muito agitadas, às vezes até causam um pouco de conflitos dentro de casa. Tem mulheres que quando estão na TPM, realmente, elas não estão simplesmente menstruando, elas estão precisando ser exorcizadas, né? É verdade. Tem mulheres que quando estão na TPM, só Jesus para ter misericórdia. Vocês não sabem o que acontece com uma mulher na TPM. Agora, eu particularmente penso que isso não interfere no governo da mulher dentro de casa. Ela pode continuar, mesmo no seu nervosismo, continuar dando as diretrizes. Eu conheço várias pessoas que passam por momentos difíceis como esse. Graças a Deus eu nunca passei, nunca tive TPM assim nesse grau, né? Mas eu acho que isso não implica em nada. Ela pode continuar governando a casa no que compete a ela e a TPM não atrapalhar, né? Eu penso,
Se os homens quiserem dar alguma opinião. Você observou, Leia, que os demais ficaram... estão silenciosos, não, né? Vocês ficaram me olhando com um olhar assim, porque eu acho que alguém é que deve sofrer desse mal. Eu vou perguntar, quem que eu vou perguntar? Eu quero perguntar ao pastor Roma, vou perguntar ao pastor Wesley. Mas a Zazá não tem cara de TPM assim, não. Não. Olha lá, nem respirou. Vamos deixar o pastor Roma. Agora, essa pergunta quem vê cara também... não vê realidade, né? Mas olha só, isso é só um período, gente. Isso é só um período, no máximo de 5 dias. Né? Aí, não implica em nada no governo da casa. Palavra de encorajamento aí, pastor Roma. Vai firme, pastor. Não, deixa eu dizer. Não conta. Não tenho esse problema. Não tenho. Falou bonito. E eu tô vendo você falar isso aqui, tô pensando, eu não queria estar no lugar de um marido que convive com esse tipo de realidade. Da mulher ficar nesse grau de estresse no período de TPM. Mas será que não há nada a ser feito em termos de ajuda? Primeiro fazer a leitura. É uma leitura difícil de se fazer. Leitura difícil de se fazer. Eu não sei. Tem que ter paciência, tem que ter... É porque, no fundo, os homens não acreditam que existe TPM. Se ela quiser te matar, sai correndo, trazendo foge, uns vai pra insights esquina. Maravilhosos. Sabe por quê? Agora eu vou entrar. Agora é isso que a gente espera. O homem não entende que a mulher passe por esse momento. Claro, acho que é frescura. Se ele entendesse, se os filhos entendessem, Isso que vai aí. ser muito difícil colocar isso na cabeça de alguém, que é um período do mês, é só um período do mês que ela vai ter esse decréscimo nas suas atividades, na sua alegria, entendeu? Eles teriam um pouco mais de paciência com a mulher, porque os homens, eles querem receber muito. O pastor estava aqui falando, inclusive, do homem dar a vida. A gente só fala de submissão. Você já viu que falou de casal, mulher tem que ser submissa. Mulher está debaixo da mesma missão. Mas esquece do mais importante, o homem é capaz de dar a vida. Se o homem é capaz de dar a vida por nós, a gente dá qualquer coisa para eles. A gente faz o que eles quiserem. Eu não imagino um homem que ame tanto uma mulher, só se ela for uma sociopata, né? Que ela não consiga compartilhar o melhor com ele. Quando a gente fala sobre dinheiro, acho que a coisa complica um tiquinho mais aí, segundo os especialistas. O ouvinte está falando aqui no nosso WhatsApp, também no Face, alguns deles mencionando a questão monetária. Entrou dinheiro, a situação pode complicar. Existem até hoje alguns homens que não aceitam o fato da mulher trabalhar fora. Pior ainda, aqueles que dizem que a mulher pode trabalhar fora, mas não pode ganhar mais do que ele. E tem também o fato da pessoa que acha que porque tem o dinheiro, manda. Tanto homem, não, quem manda aqui sou eu, porque quem coloca a comida dentro de casa sou eu, diz o homem. E a mulher pode dizer isso de outra maneira, mas acaba entrando na mesma história. Quando entra dinheiro, as coisas podem se complicar. Por isso que vocês orientam tanto, olha, junta uma conta só, conversa e tal, organizem. Mas isso na prática nem sempre chega nesse nível de equilíbrio, não é isso, pastor? Sim. Pode prosseguir. Assim, eu observo que no caso da ouvinte que trouxe a questão dela, a angústia dela, é que na vida de muitos casais falta intimidade espiritual, intimidade entre o casal, e um vai gerando em cima do outro uma série de modelos, estereotipias, expectativas e linguagens emocionais não correspondidas. Hoje eu observo que muitos casais, até da minha própria igreja e de outros pastores também falam disso, né? Que esses casais, muitos deles vivem situações extremas e não chegam para o pastor para pedir ajuda ou a outra pessoa. Ou seja, há uma certa postura de silenciamento às vezes, por parte de alguns casais, que estão vivendo linguagens emocionais não correspondidas. Isso, em muitos casos, há uma agressão velada, né? Há processos de ignorância, de desrespeito, porque não se pede ajuda e não se comunica ao outro a necessidade. Então, muitos casais estão construindo relacionamentos, visões sobre o outro, que não são comunicadas. No caso apresentado, essa mulher, ela chegou para o marido e disse, olha, nossa vida está desregrada. E ela tomou a decisão e organizou as finanças. E ela fez muito bem porque
a gente observa a falta de autonomia do ponto de vista até mais pragmático, mais prático, muitos homens de organizarem a vida em um projeto futuro. Tem muita gente que ganha o salário e acha que, não, estou ganhando o suficiente e dá para a gente viver. E muitas mulheres com uma visão mais ampla, entendendo que a velhice chega, o desemprego pode chegar, ela lá na frente vai organizar aquilo que pode dar problema. E por último, eu queria dizer o seguinte, que é fundamental a gente tratar da categoria angústia. Ela está angustiada porque ela não está sendo compreendida na sua ação. E a gente precisa entender que não cabe a gente dizer se ela está certa ou errada, porque os dois é que vivem ali a dinâmica da experiência, mas é mais assertivo dizer que no cotidiano dela, ela viu que não iria dar certo se ela não tomasse atitude. Então, se o casal precisa de ajuda, precisa de orientação, se a zona de silenciamento precisa ser quebrada e alguém precisa dizer, epa, tá errado, vamos agir, essa pessoa estará sendo bíblica, estará seguindo a orientação de Deus. Muito bem, quando se trata de relacionamento a dois, também acontece de se pensar no termo independência. Existe uma campanha que a gente vê o tempo todo, quem está acompanhando a gente pelo Face agora, na transmissão ao vivo do debate 93, agora no Facebook da 93 FM, também acompanha isso, que é uma campanha que envolve a questão da mulher ser mais independente. O termo empoderamento feminino tem sido muito utilizado. Isso já foi discutido várias vezes aqui, quem acompanha a gente sabe. Mas quando se trata de marido e mulher, não existe independência, existe uma codependência. Como é que a gente aplica isso, Lenha? JR, é muito difícil um casal, né, se casar procurando saber como é que é o temperamento um do outro. A gente se apaixona e casa. E às vezes uma mulher sanguínea se casa com um homem fleumático. Como é que fica? Depois que casa, vai querer seguir a palavra de Deus colocando o homem no governo dessa casa? Não tem como. Ele não tem o governo. Ele é fleumático, ele é um homem que prefere ser conduzido. Existem muitos homens assim. Meu pai e minha mãe, por exemplo, eles não foram um exemplo de casamento, mas a minha mãe teve que se arrumar dentro desse casamento para que ele não fosse um fracasso total. Meu pai era extremamente fleumático. Ele foi criado pela minha avó para ser aquele menino de dentro de casa, ajudando a lavar louça, a lavar roupa. Ele nunca gostou de trabalhar fora. Então, minha mãe, nós, filhos, passamos muita necessidade. E enquanto ele era o governo da casa, a gente não tinha nada, a gente vivia na miséria. E a minha mãe, aquela mulher proativa, aquela mulher que vai à luta, ela foi infeliz, porque o casamento, se é para a gente se anular no casamento em detrimento do outro, é melhor nem casar. Então, minha mãe chegou a um ponto de dizer para o meu pai, você não gosta de trabalhar, então eu vou para a rua e vou trabalhar, e você cuida da casa. O casamento só funcionou a partir de então. Então, a gente, não há uma regra, né? Perfeito. Não há uma regra. Você, quando está dentro do casamento, você precisa ver o que vai ser melhor para a família. E aí o casamento foi bem. Agora, vocês notem uma coisa. Observa uma coisa nesse papo aqui que a gente está tendo. O problema no relacionamento não é quando os dois têm posicionamentos. Ainda que esses posicionamentos sejam divergentes, volto ao texto citado antes. Eu não tenho problema com casais que têm conflitos. Eu tenho problema com casais que não sabem entrar num acordo. Agora, se você observar, quando um dos dois não tem posicionamento sobre as questões comuns da família e do casamento, aí você tem problema. É frustrante, Leia, se eu tiver errado, me corrijam. Para uma mulher ter ao seu lado um esposo com essa dificuldade de ter posicionamentos o tempo todo. Toda mulher espera ser protegida, né? E isso assim, ele não sabe o que dizer. E isso assim, ele não tem uma posição. E até a questão do temperamento, que a gente sabe que
por esse viés aí. Quem é sanguíneo, colérico, é mais proativo nas suas iniciativas, mas vejam bem, quem é melancólico e fleumático não significa que não tenha posições e nem opiniões. O cara pode ser fleumático, ele pode ter o jeito dele de se posicionar, manso, aquele jeito mais, né? Mas ele tem posições. Então, não vamos confundir as coisas, né? O casal pode ter conflito, pode discutir sobre as questões, pode ter posições divergentes. Volto a dizer, tenho muitas da minha esposa, mas no final das contas a gente entra num consenso. Mas me parece, gente, que há um problema aí que, em geral, quando a gente trata sobre esse assunto, alguém diz: esse homem é banana. Até um termo que a primeira vez que usaram aqui, eu falei: mas como assim banana? Homem banana? Como é que é assim? Um camarada, o que é? Aí, uma banana, ficou essa expressão aqui. É uma pessoa que não toma posição, que não assume nada, ou nós vamos olhar onde você quiser. Então, e o pastor Romulo está trazendo uma ideia de que às vezes a pessoa é discreta, a pessoa não eleva o tom de voz, que não pode mesmo. Quem eleva o tom de voz é o autoritário, é diferente da pessoa que tem autoridade. A autoridade se impõe pela vida, pela prática, pelo dia a dia. Quantos de vocês foram criados, o pastor Jean Marques, que é o mais velho que está aqui à mesa, os pais olhavam. Nessa mesa aqui, dessa, é claro, desse lado da mesa. Desse lado da mesa. Aí você diz o quê? Que a pessoa olhava, só olhar, não precisa nem dizer nada. Mas eu quero perguntar uma coisa aos nossos queridos e amados ouvintes. Quem está acompanhando a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook especialmente, em algum momento você e seu esposo, ou você e sua esposa já leram juntos? Não é que ouviu uma pregação, ouviu palestra, não estou dizendo isso não. Eu vou ler o texto bíblico aqui de Efésios, capítulo 5, 22 em diante. A pergunta é, pergunta você responder aquilo pelo Facebook da 93 FM. Em algum momento da sua vida conjugal, você e seu esposo, você e sua esposa já pararam para ler juntos e meditar nesse texto de Efésios, capítulo 5, versículos 22 em diante? Me diga aqui que eu quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto. Acho que é um termômetro interessante. Diz a Bíblia: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, minha gente, olha, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Diz a Bíblia ainda, versículo 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu terminei de ler aqui o versículo 33, e a pergunta é essa: quantas vezes você e seu marido, você e a sua esposa já fizeram a leitura, o estudo, a meditação desse texto diretamente? Não é o pastor, não é uma palestra, não é um vídeo. Vocês dois em casa, Bíblia aberta, Efésios capítulo 6, 22 a 33. A pergunta que eu faço ao ouvinte, capítulo 5. Capítulo 5, eu falei 6? Não, mas é 5, com certeza, 5. A pergunta que eu faço, ela tem o seguinte princípio: o que é que conduz o seu casamento? É o coach que apareceu, é a psicóloga que apareceu, é o cara da televisão que falou, é a moda que agora a nova moda mudou, ou é a Bíblia? Porque se for a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você não tem jeito. E a gente tem acesso à Bíblia. Não precisa ser através do pastor, do palestrante, do vídeo, etc, etc. Pastor Jean. Então, foi muito boa a sua colocação, JR, porque as pessoas, elas pensam que o texto que estamos lendo, ele reflete um hábito, um costume da época. Mas não, ele estabelece princípios eternos
que vão funcionar na família de qualquer pessoa que respeite esses princípios. O texto que você leu começa dizendo que os dois precisam andar em amor, né? Um como cabeça, a outra como auxiliadora, mas um só corpo. E ele diz, ninguém jamais aborreceu. Então, se ao olhar para dentro da minha casa, eu enfrento aquilo, eu vejo aquele ambiente como uma equipe, eu não vou ter problema nenhum com a minha esposa no governo daquela casa, porque eu tenho ao meu lado alguém que vai me ajudar a controlar esse barco, né? O próprio piloto, o timoneiro, vai precisar do resto da embarcação para conduzir a família. E hoje o que é que nós percebemos? Homens independentes, desconectados da sua família. Eu estou lendo um livro sobre mentoria e o autor fez uma pergunta que me chamou a atenção ontem. Ele disse assim: onde estão os papais? Você chega na casa, você vê os filhos, você vê a mulher, mas você não vê mais o marido. Claro que os hábitos da cidade são bem diferentes hoje em dia. O pai levava o filho para o seu trabalho no passado, ele crescia ao lado do pai, trabalhando com ele. Hoje isso não acontece mais. Mas o homem, mesmo diante dessa dinâmica terrível que a sociedade está impondo para a gente, ele precisa se deixar perceber dentro da casa. Ele precisa aparecer para os seus filhos como alguém de referência. Então, o maior problema sobre submissão feminina não está na dificuldade da mulher de submeter. Está exatamente na ausência. O pastor Rômulo usou uma palavra aqui muito interessante. Ele disse, não temos problema quando as pessoas se posicionam, emitem suas opiniões e sugerem uma condução para a família. Eu acho que o maior problema é exatamente quando alguém se anula naquele relacionamento, quando alguém foge do seu papel, seja esse o homem ou a mulher. Nós vivemos um problema hoje, muito sério, um problema muito sério da figura paterna. Nós estamos vivendo uma crise mundial do que tange à paternidade, porque Satanás sabe que se ele afetar a paternidade, ele afeta a visão que o homem tem de Deus como pai. E muitos homens, aqui no Facebook, o que você está vendo aqui é o tempo inteiro as mulheres dizendo assim, meu marido não faz nada, ele não toma atitude. O tempo inteiro o pessoal está colocando isso aqui no Face. Porque nós estamos vivendo uma segunda geração de homens que não se assumem nem como homens do ponto de vista da ação, da vida, do projeto futuro, da composição familiar, da responsabilidade de correr atrás, e também como aquele que é o sacerdote do lar, no sentido espiritual. E o verso 31 e 32 do capítulo 5 de Efésios diz que assim como Cristo, olha só, o Paulo vai dizer assim, grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, você vai deixar, no verso 31 ele diz, deixa a sua casa, o homem deixa a sua casa, a mulher deixa a sua casa e forma uma nova família. Assim como Cristo deixou o céu e veio à terra fazer um casamento com a igreja. E isso Paulo vai dizer que é um grande mistério. Que mistério que Paulo está falando? Paulo está dizendo que Cristo saiu do céu para se casar com a igreja. Ele está falando de uma nova construção, é começar do zero. Então, o casamento é uma construção contínua que deve exigir persistência, visão de Deus e estratégia. Ainda querendo ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, eu faço uma nova pergunta aos nossos ouvintes. Alguns deles, e vocês estão acompanhando aqui também online o tempo todo, comentando sobre seus esposos ou suas esposas. Em geral, a mulher está falando sobre os maridos. A maior parte, né? Pela nossa análise aqui. Mas o que aconteceu? Não era assim antes? Muita gente diz pra gente assim aqui na rádio, olha, ele mudou. Então eu quero perguntar pra você, ouvinte. Ele mudou depois do casamento? Ela mudou depois do casamento? Então, se o seu caso você é esposa, você vai dizer assim, ele mudou depois do casamento. Se você é o esposo, ela mudou depois do casamento. E daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês aqui ajudar o seguinte, e quando as pessoas mudam? E elas mudam. Ninguém fica igual o tempo inteiro. E alguns podem melhorar e outros podem, infelizmente, piorar. Então conta pra mim, querido ouvinte aqui acompanhando a gente aqui no Face da 93 FM, acompanhando a nossa live. Curta, comente, compartilhe, que é sempre muito legal ter a sua participação, edifica, ajuda a gente e ajuda a gente a crescer, né? Espiritualmente, intelectualmente e nesses raciocínios que nós temos e que tentamos desenvolver. A base bíblica, falta a base bíblica, Leia, para que a pessoa possa estruturar a sua vida espiritual também no casamento?
muitas pessoas hoje, elas vivem pelas pregações. As pessoas passam o dia com fone no ouvido ouvindo pregadores. Existem pregadores aí que estão pautados na palavra. E existem outros que falam de si. Falam de si. Falam o que eles acham. Falam o que eles pensam. E se a gente olhar bem a palavra de Deus, se a gente quiser de fato viver um casamento feliz, a gente precisa ir para a palavra de Deus. Foi lido aqui o texto de Efésios, o Salmo 128 é perfeito quando se fala de família. O homem é feliz quando ele teme ao Senhor, ele é o governo provedor da sua casa. E essa provisão não é só de comida, é de emoções. De tratamento, fazer com que a mulher se sinta protegida. Hoje as mulheres não estão se sentindo protegidas pelos seus maridos. Eles querem a submissão da mulher, mas eles não querem se doar por elas. Eles querem chegar do trabalho e ela também chega. E na hora de ir para a cozinha, ela vai sozinha. Ela vai para o tanque, ela vai para a máquina, ela vai fazer tudo. E uma mulher, quando ela se sente mal amada, ela fica ferida completamente. Então esse homem tem que ser o provedor dos sentimentos, da comida, da dispensa, né? E a mulher vai ser como videira frutífera no centro da casa. Videira é símbolo de alegria. Centro significa suporte. Ela vai poder dar suporte para essa família. E os filhos? Os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Oliveira é símbolo de prosperidade. Os filhos estão vendo e vão reproduzir aquilo que estão vendo dentro de casa. Então, quando a gente lê isso, a gente vai tentar se adequar, né? O homem amando a esposa e a esposa se submetendo à missão da família, o homem sendo o governo da família e a mulher dando as diretrizes da casa, porque homem não sabe dar diretriz da casa, quem dá é a mulher. Pastor Rômulo, e quando o esposo ou a esposa mudam, e aqui o Face dizendo que muitos deles mudaram, um ouvinte dizendo que casou num dia, no outro dia o camarada já estava completamente diferente. É incrível isso. Quando as pessoas mudam e mudam para pior, o que é que a gente pode fazer para reverter esse quadro? Olha, irmãos, é difícil você estabelecer uma fórmula pronta que dê uma resposta a essa pergunta. Eu acho que vai depender muito de cada caso, do nível de mudança que nós estamos falando. Eu já convivi, já fui abordado por casais, por exemplo, vou contar uma coisa triste aqui, mas de muitos anos atrás, que o esposo queria levar a esposa para dentro de uma casa de prostíbulo para ter relações com ela lá dentro. E aí, bom, esse é o nível de mudanças e de atitudes que a gente encontra por aí na nossa vida pastoral. Agora, eu acredito que a tentativa por salvar o casamento precisa existir sempre. Nunca as igrejas evangélicas investiram tanto na área de casais como a gente tem visto hoje. Muito diferente de 20, 30 anos atrás, né? Me lembro que quando eu me casei, meu pastor orou por mim, leu um versículo e disse: Deus te abençoe, vai em paz e cuida bem da tua mulher. E foi um papo de 5 minutos, isso há 26 anos atrás. Hoje tem curso de noivo, tem encontro disso, encontro daquilo. O sujeito acaba de casar, vai para o encontro de casais. Então a igreja, eu acho que ela municia o casal, até mesmo antes do casamento, de maneira bem farta, de ensinamentos, de orientações. O problema, irmãos, nós vamos voltar no mesmo ponto já tocado. As pessoas não querem se submeter aos padrões bíblicos para uma vida conjugal. Não querem. Então, quando um dos dois sai desse princípio bíblico, nós vamos ter problemas, né? Então, quando um dos dois muda, difícil. Talvez não tenha mudado, ele era assim, está se revelando agora. De repente você só enxergou isso depois, não quis enxergar. Agora. Não é verdade? Eu costumo dizer que se um lado melhorar, o casal já está melhorando. Então, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Porque, em geral, a preocupação da pessoa é jogar a culpa de todos os problemas da casa nas costas do outro, homem e mulher. Então, sendo a preocupação da pessoa melhorar a si mesma, ela já está ajudando a correção do casal e da família como um todo. Eu só quero acrescentar, perdão aqui, eu me lembrei de uma coisa que você colocou aí.
Eu nunca vi um casal chegar para mim pedindo ajuda, dizendo assim, pastor, o problema sou eu. Não chega. Ora por mim, o encrencado sou eu, o difícil aqui sou eu. Não, ele só chega para dizer, ó, minha mulher é isso, aquilo, ou o meu marido é isso, aquilo. Então, eu acho que a gente tem que ser exigente, não é com o esposo ou com a esposa, é com a gente mesmo. Quer exigir, exija de você mesmo. Agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente hoje aqui, no nosso WhatsApp, participando por telefone, especialmente aqui no Facebook da 93 FM. A participação de cada um de vocês é muito importante. Veja que o tema de hoje é aquele tema que a gente lembra assim, poxa, fulano precisava ouvir isso. A gente não, Beltrão, nossa, já sei quem tinha que ouvir isso aqui. Não, Lenha? É verdade. Pega, você curte, comenta, compartilha. Deixa lá no seu Face. Os nossos debatedores já fizeram ou farão a mesma coisa. Deixa bombando lá, porque vai abençoar a vida de alguém. Com certeza vai ser algo especial para o coração de todos nós. E essa noite nós fomos aqui como grande rio, impactados por uma chuva torrencial, por ventos muito fortes e a constatação de que a cidade, eu tenho impressão que pelo índice pluviométrico, né? Quanta chuva veio, acho que quase que nenhuma cidade estaria preparadíssima para isso, salvo alguns lugares de ponta realmente no mundo afora. Mas eu queria ouvir os nossos ouvintes. Choveu muito aí, você teve algum prejuízo na sua casa? Aquelas cenas que vazaram pelo WhatsApp aí, que a galera colocou. Sendo levado pela correnteza. Aquela cena daquele homem ali, na Rocinha, aquela cena daquele homem ali foi impressionante. O homem lutando e a água levando. Rocinha e Vidigal sofreram de formas diferentes. Vidigal, ali a pista interditada, teve, como é que fala? Quando cai assim? Deslizamento em cima do ônibus, né? Enfim, tudo isso a gente está acompanhando aí. Foi uma noite difícil, muita gente teve água em casa, muitas igrejas de pastores agora, líderes acompanhando a gente, entrou água dentro das igrejas e as pessoas tiveram que ir lá ajustar as coisas, arrumar as coisas. Enfim, é um tempo onde se exige muita solidariedade. É um tempo onde a gente precisa agradecer a Deus se está tudo bem com a gente, mas é necessário também olhar para o lado. Olhar para o lado e conversar com as pessoas. Como é que tá aí? Tá precisando de alguma coisa? Que às vezes estragou uma coisa na casa da pessoa, o alimento, estragou o alimento. A pessoa não tem alimento. Aí você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pega, poxa, olha aqui, vamos dividir. Ou então assim, ó, eu preparei a mais, eu vou preparar para você e te entrego isso aqui. De alguma forma a gente consegue estabelecer o amor cristão para as pessoas no momento em que as pessoas mais precisam. Quero encorajar você que está acompanhando a gente a participar e a estabelecer com a gente esse vínculo aqui na 93 FM também. Estamos juntos no Debate 93. Vamos aqui para os aniversariantes, pastores que completam hoje mais um ano de vida. Nosso carinho, nossa gratidão a Deus por essas pessoas queridas e amadas. Caiu ali, Marcela? Voltou. Não, caiu e voltou. Então já estamos de volta. Estamos de volta. Pastor Samuel Figueira, da Assembleia de Deus, Ministério Multiplicar em Itaboraí. Pastor Hildebrando Costa dos Santos, da Igreja Congregacional de Itaboraí, lá em Nova Cidade. E aniversário também da Edneide Santana de Souza, ela que é a esposinha do pastor André, da Igreja Congregacional em Baldeador. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação com a gente aqui. Muito obrigado, pastor Jean Max. Um abraço, leva um abraço para a Assembleia de Deus da Ilha do Governador, pastor. Eu que agradeço, JR, Deus abençoe cada vez mais essa rádio, sua vida e a vida dos ouvintes. Eu peço aqui oração pelo meu sogro, pastor Misael Pio, que está nos acompanhando agora lá do Marcílio Dias. Está enfermo, internado, minha esposa e minha filha acompanham ele lá. Um grande abraço, pastor Misael. E quero mandar um grande abraço ao povo lá da Ilha do Governador. Amanhã vamos ter uma grande vigília de 10 à meia-noite, uma mini vigília, né? Uma grande mini vigília. Muito bem. Na praça pública, a gente ora na praça e fala de Jesus. Amém. Pastor Wesley Soares, obrigado, meu irmão. Leva um abraço para a Igreja Batista Vida em Cristo em Manilha. JR, muito obrigado, os ouvintes também, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu deixo um beijo, um abraço para minha esposa e para todos os amigos que estão ouvindo a 93 nesse momento, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, de cada casal que está passando por luta e sofrimento nesse dia. Pastor Rômulo Rodrigues, muito obrigado, meu irmão. Um abraço para a Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Gente, Deus abençoe vocês, um grande abraço. Eu gostaria de mandar hoje um abraço também muito especial para o pastor Alexandre,
nosso companheiro lá na igreja do Meia, e sua esposa Rosa. Eles estão fazendo aniversário hoje. Então, não sei se eles estão me ouvindo, mas enfim, um grande abraço para você, pastor. Que Deus o abençoe, te dê muita saúde, e você tem sido uma grande bênção para nós na Maranata do Meia. Um beijo a todos e até a próxima. Leinha Mendonça leva um beijo para toda a Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Obrigado, Leinha. Obrigada a você, e eu quero convidar todos que estão nos ouvindo para a gravação de uma live que vou fazer na minha igreja dia 21 de fevereiro, a partir das 19 horas. O endereço é Avenida Paranapuã, número 16, Freguesia, Ilha do Governador. Live Leia Mendonça, vai ser uma bênção ter a tua participação. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na 93 FM ao longo dessa última hora. Gilberto Ribeiro, cadê o Gilberto? Aparece aqui na câmera, Gilberto. Aqui nessa aqui. Gilberto Ribeiro já está aqui conosco aqui no estúdio da 93 FM. Daqui a pouquinho comanda a nossa caravana 93. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Estaremos aqui ao vivo, com a graça de Deus, aqui na 93 FM, no nosso debate 93. Agora nós vamos orar. E nós vamos orar também pela sua vida, o que pra gente é muito importante. Quem vai orar? É o pastor Jean. Pastor Jean vai orar pelos aniversariantes, pastores, vai orar pela cura dos enfermos, vai orar pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos buscar juntos a bênção de Deus e queremos orar também pela sua vida, por você que está nos acompanhando no Face. Sempre faremos isso. Toda a transmissão nossa vai terminar com uma oração pelos temas que nós oramos todos os dias, e também vamos orar pelos nossos ouvintes que nos acompanham na transmissão ao vivo aqui. Vamos orar pelo Rio. Hoje, especialmente, temos orado sempre por Brumadinho. Vamos continuar orando, mas o caos que se instaurou na cidade, né? A dificuldade de locomoção, muita gente ainda na busca de tentar identificar os prejuízos no seu trabalho ou na sua casa. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu maravilhoso nome e te agradecer por essa manhã tão especial aqui nessa rádio. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os nossos ouvintes. Nós oramos de forma especial pela vida do teu servo, pastor Samuel Figueira, pelo pastor Ildebrando, pedindo a Deus que nesse dia do seu aniversário eles sejam abençoados, sejam enriquecidos com a tua provisão. Oramos também, meu Senhor, pela irmã Edneide Santana, que a bênção do Senhor seja sobre ela no seu aniversário, no dia de hoje. Pai, pedimos a tua bênção sobre os enfermos, cura os teus servos, cura aqueles que estão agora enlutados, chorando por entes que foram perdidos. Pai, oramos pela situação de Brumadinho, nós não nos esquecemos dessa cidade. Continua, meu Senhor, a restaurar aquele lugar. E também pedimos a tua bênção sobre a cidade do Rio de Janeiro. Guarda todo esse povo que foi prejudicado nessa chuva, ajudando cada família, Senhor, a alcançar o mais depressa possível a restauração da sua situação. Oramos, Pai, para que esta cidade prospere, cresça, melhore, que a violência acabe, que todo prejuízo, meu Senhor, causado pelas administrações públicas mal feitas até hoje sejam corrigidos com a mudança do caráter, do comportamento dessa sociedade. Assim oramos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.